todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, onde vocês podem acessar, além dessa palestra, outras palestras e também temos as leituras de livros. Agora nós vamos selecionar um texto no Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui está no capítulo 26, Mediunidade Gratuita. Vamos fazer uma leitura primeiro. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos. Não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda a parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto possessão. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nós são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre, estão sempre prontos para responder aos que lhe perguntam, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente. Depois se esclarecer sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento e a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral se apresenta uma consideração efetiva não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser, e não será jamais, uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos leitores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador, um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento, por isso ela não pode tornar-se uma profissão. Não existe senão concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais, não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão.
A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer esta condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios frequentemente penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem a isso pôr um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte, do que na mediunidade, que não se consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos descerão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afasta daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Pois, meus irmãos, após essa leitura, podemos fazer algumas reflexões, porque esse é um assunto bem polêmico, essa questão da cobrança pela mediunidade. Muitas vezes as pessoas, no desespero da perda do ente querido, vão atrás de alguma notícia, de alguma coisa que possa, de alguma forma, acalmar os seus corações. Essa busca, embora seja compreensível a saudade do ente querido, nós temos que tratar isso com muito equilíbrio e muita fé, meus irmãos, muita fé nas leis de Deus, na justiça divina, porque muitas vezes nos ocorre aquela dúvida: como é que está minha mãe, como é que está meu pai, meu filho, minha irmã, ainda mais se o desencarne foi pouco traumático, no acidente ou no assalto. Nós sempre ficamos com aquela preocupação, né? Será que está sofrendo? E aí vamos em busca de alguma notícia. Mas muitas vezes, porque se tem alguém que cobra, porque existem pessoas que pagam. Então o desequilíbrio está nos dois lados, meus irmãos. Porque esse texto deixou muito claro que não se deve cobrar pela mediunidade. Porque a mediunidade, o médium, enquanto um intercambista, um meio termo, ou a pessoa que faz a intermediação entre o mundo material e o mundo espiritual, ele é um instrumento. Um instrumento que vai ser usado pela espiritualidade maior para fazer chegar aqui aos irmãos encarnados uma notícia, um conhecimento, algo que seja útil à evolução de todos os envolvidos. E enquanto um instrumento, a comunicação ou o conhecimento não pertence a ele, ele é só um meio de campo. Então, como garantir o próprio médium, né, como que ele vai garantir, se eu estou cobrando por esse serviço, vamos chamar assim, como ele vai garantir que tal dia, tal horário, aquele ser vai estar lá para se comunicar? Não depende dele. Mas como ele sendo médium, algum espírito vai se aproveitar dessa oportunidade para falar alguma coisa. E aí, como eu digo, vai falar alguma coisa. Não se sabe se é verdade, quais são o que motiva esse espírito a falar aquela coisa, ou aquele conhecimento, ou aquela notícia. Então, o correto é não cobrar. Seria o primeiro ponto pacífico, não cobrar. Porque o médium ele pode ter sua profissão, ser contador, ser engenheiro, ser motorista de táxis, de ônibus, e aí naqueles horários que ele decide fazer aquilo por caridade, porque no texto nos diz que a mediunidade é uma missão, quer dizer, o médium ele pode usar isso para a sua própria evolução e auxiliar os outros, dos dois lados, tanto dos encarnados quanto dos encarnados. Mas ele vai escolher 2 noites, uma tarde, deveria ir a uma casa espírita para ter o amparo de uma corrente espiritual, para então se oferecer como instrumento e trabalhar junto, em equipe, com a corrente espiritual daquela casa. Esse seria o mais correto, o mais seguro e o mais garantido, para que o sucesso, que é a evolução de todos os envolvidos, seja obtido com mais facilidade, com mais garantia. Então, isso é importante do ponto de vista do médium. E aqueles que procuram o médium, porque às vezes o médium pode ser assediado também. E naquela ânsia de ajudar, ele acaba se prestando a fazer um trabalho que sabe-se lá qual vai ser a garantia. Porque muitas vezes eu pego um celular e vou ligar com a pessoa e a pessoa não atende. E a comunicação não acontece.
Então, se eu vou abrir um consultório, um espaço para atender as pessoas na minha casa, e eu vou marcar um horário com aquela pessoa que veio para buscar uma notícia, como que eu vou garantir que aquele espírito com o qual ela quer se comunicar vai estar disponível? Eu nem sei se aquele espírito é permitido se comunicar. Muitas vezes a gente sabe que no desencarne o espírito tem que passar por um hospital, por um tratamento para se readequar ao mundo espiritual, e só vai ter permissão de se comunicar com quem ficou encarnado um tempo depois, de acordo com os méritos. Então a gente não sabe se aquele espírito tem a permissão de se comunicar, e se ele tendo a permissão, se ele vai estar disponível, porque ele pode estar exercendo uma tarefa, porque nós sabemos que a vida continua. Aquele espírito, provavelmente, chegando do outro lado, se readaptando, ele vai ganhar responsabilidades, ele vai ter o trabalho dele, então ele não vai poder parar o que ele está fazendo lá a qualquer momento para vir aqui se comunicar. Então são várias questões, são vários pontos para que a gente possa garantir uma comunicação segura. Isso considerando que eu vou fazer uma prece, vou mentalizar, vou pedir, vou orar para que tenha aquela possibilidade da comunicação, vou numa casa espírita, sem aquela expectativa também da garantia, porque eu não sei. Eu vou lá com aquela fé que, se for para o meu bem e para o bem do espírito que vai se comunicar, alguma coisa vai acontecer, meus irmãos, porque a justiça divina não falha. Agora, eu tenho que olhar para mim, o quão em desequilíbrio eu estou, para só conseguir acalmar meu coração se receber uma notícia. Aí ou é falta de fé, como já falei, até de não acreditar na justiça divina, ou talvez de não querer, ter o medo de ter que me deparar com a justiça divina, porque eu sei que talvez não esteja fazendo a minha parte, mas a hora da cobrança vai chegar. A hora da cobrança, nossa, conosco mesmo. E aí esse é o desequilíbrio de quem busca os irmãos que têm essa mediunidade mais aflorada, porque médium todos nós somos, meus irmãos, em diferentes níveis, de acordo com a nossa necessidade e dificuldades que nós temos que passar. Porque quanto mais aflorado, mais é a chance da pessoa colaborar com a coletividade ou até se endividar. Se ela não souber, se ela não tiver entendimento, se não for bem orientada, não estiver em equilíbrio, é uma prova difícil. Eu sei que muitas vezes as pessoas ficam curiosas, e a nossa falta de fé é grande ainda, né? Ficam curiosas, querem notícias, querem demonstrações de que tudo aquilo que está nos livros realmente é verdade, que o mundo espiritual não é uma fantasia, é algo concreto. E aí, às vezes, tem que ter uma comunicação, tem que ter alguma coisa que nos toca no coração, que nos tire essa dúvida, ou nos tire um pouco da dúvida, porque quem tem dúvida sempre vai ter dúvida. Porque mesmo que a comunicação venha perfeitinha, lá no fundo a pessoa sempre vai ter uma dúvida. Será que realmente foi ele que falou? Será que o médium não captou meu pensamento e não falou o que eu estava pensando? Então, assim, se é pela dúvida, a dúvida dificilmente vai ser resolvida. Agora, a questão da mediunidade, ela tem que ser bem conduzida. Bem conduzida, bem orientada. E volto a dizer, a questão da cobrança, ela é polêmica, ela é complexa. A gente sempre pode achar uma desculpa para cobrar alguma coisa, se eu trabalho na minha casa, ou se eu recebo as pessoas na minha casa. Tá? Por mais boa vontade que eu tenha, por mais preparado que seja o ambiente, porque nada impede que na minha casa tenha uma corrente espiritual. Nada impede. Isso não é exclusividade das casas espíritas. Mas, considerando um trabalho em equipe, onde tem outros médiums, onde tenha pessoas até para auxiliar nesse trabalho da recepção, da acolhida, da orientação, porque às vezes não é só a comunicação, tem que ter um entendimento do que está ali, tem que ouvir a pessoa, entender a sua dor. Então, todo esse trabalho em equipe, essa acolhida, uma boa palestra antes, receber um passe, porque não é só a comunicação. A comunicação é uma parte do trabalho. Teria uma palestra, o passe, ou depois até uma conversa para a pessoa entender o que ela está passando, o seu sofrimento. Então, a tarefa é muito mais grandiosa do que simplesmente a comunicação mediúnica. A comunicação mediúnica é uma parte importante,
Normalmente é o que atrai as pessoas, porque é uma questão de ter a prova do fenômeno, de que tudo que está nos livros realmente é concreto, é verdade, existe. Mas a palestra, o entendimento, o estudo, o passe, a própria acolhida, isso é tão importante quanto a comunicação, meus irmãos. Então, o melhor meio de fazer isso é numa casa espírita, um trabalho em equipe, com a corrente espiritual da casa auxiliando, preparando os trabalhos, selecionando as pessoas que vão chegar, os espíritos que vão se comunicar. Então, tudo isso é uma garantia de qualidade e que as comunicações vão ser sérias a quem de direito. Porque se há o mérito do outro lado, também é de se imaginar que tem o mérito desse lado. Então, querer forçar uma comunicação pagando não é um atalho muito legal, vamos dizer assim. Eu estou tentando burlar as leis de Deus. Então, também a questão de quem busca essa comunicação pagando também demonstra um desequilíbrio. E muitas vezes, do outro lado, o irmão que faz essa comunicação, se ele realmente quer trabalhar com a caridade, se ele quer ajudar, volto a dizer, o correto, o mais adequado, seria se integrar a um grupo espírita e passar a trabalhar dentro daquele ambiente protegido, assessorado pela corrente espiritual daquela casa que ele escolheu, que ele teve afinidade. Porque ao fazer isso fora desse ambiente protegido, ele está se expondo e não consegue garantir a seriedade, a qualidade e a propriedade das informações que vão passar por ele. Porque vão passar por ele, não é ele que traz o conhecimento, ele é só um aparelho, só um instrumento. E aí eu preciso ter alguém do outro lado disposto a falar e alguém desse lado que vai receber a comunicação. E aqui é importante que o próprio texto nos fala aqui que não tenho como garantir. Não tenho como garantir. No meu espaço pessoal, essa seleção de quem vem. Então é muito complicado a pessoa querer fazer da mediunidade uma profissão, porque nós já vimos que os bons espíritos não vão chancelar essa escolha, não vão apoiar e vão acabar se afastando. E aí, sabe-se lá que espíritos vão se aproximar desse médium e vão fazer uso desse instrumento para se comunicar com quem chegar. Aí é muito complicado, meus irmãos. Então, por segurança, primeiro, não se cobra. Segundo, é bom ter o amparo da espiritualidade maior para que as pessoas envolvidas não sejam enganadas, não sejam ludibriadas pelos os nossos irmãos não tão evoluídos, que ainda se comprazem na chacota, em ficar pregando peças, que são os espíritos zombeteiros. Então, tanto quem está se comunicando, o médium que faz o intercâmbio, quanto quem busca esse tipo de comunicação, e isso que eu só falei na questão da saudade do ente querido. Aquela dúvida, se está bem, se não está sofrendo. Então, aquilo que angustia os que ficaram aqui. Eu nem vou levar em conta aquelas outros tipos de dúvidas, se eu tenho que comprar o carro, se eu tenho que casar, se o fulano é um bom marido, se eu vou conseguir emprego, ou qual é o número da Mega Sena. Isso aí eu nem entrei nessa seara. Pensei só naquela pessoa que está desesperada com a perda do ente querido, provavelmente um desencarne que foi traumático, um assassinato, um acidente de trânsito, alguma coisa assim que realmente traumatizou porque foi um desencarne inesperado. E aí quem fica desse lado fica naquele sofrimento, naquela angústia e quer uma notícia. Pensei nessa hipótese, porque todas as outras já mostram então uma total ignorância e desequilíbrio dos objetivos salutares que uma comunicação dessas pode trazer para as pessoas envolvidas. Mas com relação à mediunidade ser gratuita e ser um dom ou uma propriedade que todos nós temos, só para concluir assim, no raciocínio que é importante aqui, todos nós temos essa possibilidade, uns mais aflorados, uns com mais ênfase, mais força que outros, mas todos nós percebemos
o mundo espiritual, muitas vezes a gente não se dá conta, nem sabe, mas esse intercâmbio existe. Tá? A questão de ser gratuita, porque é uma missão, o bom médium, ele não usa a mediunidade como uma profissão, a mediunidade é uma maneira dele ajudar a sua evolução e a dos outros que porventura se aproximarem dele por N motivos. Tá? E, do nosso ponto de vista, se eu não sou um médium tão aflorado assim, eu também tenho que entender que essa busca por comunicações, o que me motiva? É a falta de fé, é a curiosidade, é o sofrimento. Eu tenho que entender também os meus motivos de busca por essa comunicação. Por que eu estaria disposto a pagar por isso? Então, meus irmãos, fica essa dupla reflexão, tanto de quem oferece o serviço, como de quem busca. Espero ter ajudado um pouco a clarear um pouco os principais aspectos e que isso de alguma forma ajude a quem precisar. Que assim seja.